Olá, ótima noite, bem-vindo, bem-vinda à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila, estou aqui ao lado da Celina, da Andréia, conduzindo esse trabalho, que é trazer todas as sextas-feiras, até novembro agora de 2021, dependendo do ano que você estiver assistindo esse vídeo, né? Mas nós estamos agora em 2021. A gente vai trazer um tema, uma palestra, e eu sempre gosto de convidar pessoas que eu gosto muito e temas que eu gosto muito para trazer para a gente poder partilhar, para a gente poder conversar. Para quem não sabe, eu sou veterinária e os animais que me trouxeram tudo e fizeram quem eu sou até hoje. Então é impressionante lembrar de quando criança, o convívio com os peixes dos meus pais, com os gatos que sempre vieram. E aí, para hoje, eu planteei uma amiga muito querida, que eu gosto muito, muito, que veio para mim através desses encontros da vida, uma gateira assumida, que faz um trabalho incrível de comportamento, que por conta dos gatos se tornou bióloga e que hoje está ao meu lado. Então, eu convido agora a nossa querida Valéria, Val, para se apresentar para eles. Primeiro, quem que é a Valéria? Como que os gatos surgiram na sua vida? Então, gratidão pelo aceite com você, Val. Ai, que delícia, Camila querida. Bom, pessoal, boa noite. Se você está na gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu estou, assim, muito feliz de fazer parte dessa sexta hoje da partilha. E é isso mesmo que você falou, Camila. Eu mudei minha vida por conta dos gatos. Eu me tornei bióloga por causa dos gatos, e não o contrário. Muita gente acha que primeiro veio a biologia, depois os gatos. Não, primeiro veio os gatos, depois a biologia. Então, eu, né, para quem não me conhece, eu faço um trabalho de comportamento, né? Eu melhoro, vamos dizer assim, né, o comportamento dos gatos. Eu trabalho como comportamentalista já há mais de 10 anos aqui no Brasil, de felinos. Esse ano agora de 2019, 2020, esses 2 últimos anos, eu expandi para Portugal também, então isso é uma novidade. E questões comportamentais, xixi fora do lugar, a questão dos gatos na pandemia, que é o nosso tema de hoje. Então, são questões aí que são especialidades da casa, assim como as adaptações, né? Então, estou muito feliz. Usem e abusem da Valéria hoje, o que eu puder fazer para ajudar vocês aqui, responder, tentar, né? Enfim, ajudar realmente de coração eu vou fazer. Então, sou toda de vocês hoje. Ok, Val, gratidão. Se você está assistindo no YouTube, coloca suas dúvidas aí nos comentários. Se você está aqui presente com a gente, coloca no chat, que ao final a gente tem um momento de tirar dúvidas, um momento de conversa. É interessante porque eu acho que os meus cães que me perdoem, mas os gatos sempre foram meus favoritos. E é interessante poder perceber isso e poder ver o quanto o gato é vítima de preconceito. Então, quando a gente fala de gatos na pandemia, mitos e verdades, acho que o primeiro tema para a gente abordar, Val, é aquele comentário: gato só gosta da casa. O que você poderia dizer sobre isso para a gente? Ai, meu Deus, vamos voltar na Idade Média, porque a gente precisa voltar. E eu vou dizer por quê. Não é por questão religiosa, porque a gente tem que falar do passado. Não, gente. Nós, todo mundo que está aqui, ó, eu não estou vendo nenhum nome, nenhum sobrenome indígena aqui. Então, nós somos fruto, eu falo isso nos meus cursos, nós somos fruto, nós somos herança da cultura europeia. Então, isso já vem, ó, lá de trás. Vovó falava, que a bisavó falava, que a tataravó falava, que o gato é da casa, né? E aí, o que o acadêmico mostra para a gente? Né? Vou falar aqui um palavrão acadêmico, depois eu vou explicar o que é isso. O gato, o leão, o tigre, o felino, ele é uma espécie filopátrica. Olha que palavrão, vou explicar. O que é isso? Ele tem fidelidade ao habitat, ao ambiente onde ele vive, porque ali ele encontra alimento, ele encontra abrigo e ele encontra segurança. Isso é da espécie. Então, ele faz ali, ó, um quartel-general ali dele. E ali ele fica.
Então, por isso a gente fala, gato gosta da casa. Não é bem assim, a gente vai aí desmistificar algumas coisas na noite de hoje, mas a gente pode começar falando isso, né? Então, o gato, por ser um ser que não caça com outros, né? O leão aí é uma exceção da caça em grupo, então ele é solitário. Então, quando ele encontra um ambiente favorável, ele faz o possível para ficar nele. Só que aí a gente tem a adição, nos dias de hoje, de nós tutores, que cuidamos dos gatos. Então, sim, eles vão começar a ter um comportamento, né, de proximidade com a gente também. Então, tem as duas coisas aí envolvidas, né? Ótimo, muito legal a gente saber disso, porque é interessante, porque os gatos, antes era muito comum você ver os gatos ferais de telhado, os gatos soltos, e hoje eles estão sendo muito, muito mais escolhidos. Eu até diria que nas últimas pesquisas eles foram quase que o topo de escolha, porque a maioria das pessoas estão optando por viver em apartamento. E nem sempre o cão é um animal que se adapta bem por conta dos tamanhos variados dos apartamentos. Então, pensando nisso, Val, e com a sua experiência, qual que é a sua percepção dessa questão da escolha? Por que que os gatos estão sendo os preferidos agora e não tanto os cães? O que que você acha em relação a isso? Bom, eu comecei o meu trabalho, né, com os gatos desde nova, pequena, enfim. Mas quando eu abri o meu pet shop lá em 2005, eu sou do ABC Paulista, tá? Para quem não sabe. Então eu abri um pet shop lá em 2005. O que eu percebi nesses anos 2000? Um boom dos gatos. Por quê? Famílias menores, verticalização dos grandes centros e de muitas cidades. Então, a gente saiu daquele modelo quintal, morando mamãe, papai, vovó, vovô, titio, titia, primos e tal. Então, a gente tem hoje, gente, eu moro numa mansão de 50 metros quadrados, né? Então, criou-se esse mito, e eu vou explicar por quê, né? Ah, o gato é fácil porque você não tem trabalho, ele é independente e não precisa passear, né? Então, nesses anos 2000, é até uma coisa engraçada, viu, Cá, que você falou? Porque eu tenho muitas reportagens guardadas com o mesmo título. Gente, Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, revista Carta Capital, que eu dei, eu acho que, se eu não me engano, eu dei 2 entrevistas para a Carta Capital na época. Isso eu me lembro que foram 2 entrevistas no ano de 2007, só no ano de 2007, né? Falando justamente disso, desse boom. E o que vinha, né, na chamada dessa reportagem, gato, o pet do século XXI. Aí embaixo, porque não precisa passear, né? Então, claro, é o ambiente que a gente chama de indoor, né? Que é aquele gatinho criado dentro de casa. Mas ele precisa brincar, né? Então, é outra... Daqui a pouco a gente estende aí o assunto. Mas a questão desse boom é justamente isso, né? Então, famílias pequenas, casais muitas vezes sem filhos, pessoas solitárias. Então, cachorro eu tenho trabalho, gato não dá trabalho. Então, a forma como a gente cria é mais fácil. Então, eu vou ter um gato. Mas o gato, ele precisa brincar. Ele precisa interagir. Né? Gente, para quem não me conhece, eu tenho um jeito todo maluco de falar. Eu estou me segurando porque a gente começou agora. Vai dar uns 15 minutos aqui, eu vou ter eu vou começar a falar no modo Valéria de ser, que é o seguinte: vocês compram o negocinho lá, você fala assim, eu comprei, deixei lá para ele brincar. Gente, o gato, ele precisa ser estimulado. Vocês compram o brinquedo e deixam lá, falam assim, comprei para ele, ele nem olhou. Você mostrou o brinquedo? Eu vou chegar pertinho de vocês agora, quer ver? Você mostrou o brinquedo para ele? Você explicou para ele como é que... Você brincou, né? Mas não, a gente deixa o brinquedinho lá, né? Tá vendo? Ele não brinca. Ele precisa ser estimulado, né? Então, aí a gente começa a quebrar alguns mitos, né? Tudo bem, ele não vai passear, mas ele tem que interagir. Ou melhor, você precisa interagir mais com o seu gato, tá? Então, para o nosso começo aí, vamos esquentar os tamborins aqui.
Não, e a gente falando de gato, eu até faço um puxadinho com a Valéria. Se você não estimula, ele vai brincar com o seu sofá, aquele de couro, sabe? Ele vai brincar com a sua mochila, ele vai destruir sua cortina, derrubar suas plantas. Eu já cansei. A minha auxiliar aqui em casa, eu amo planta. Então eu tenho planta no meu banheiro e tenho planta na janela da minha cozinha. E os gatos vira e mexe derrubam a planta. Aí ela virou para mim agora e falou, viu, Val? Camila, você tem que tirar essas plantas daí. Eu falei, não, eu só estou tentando entender por que o gato está derrubando sempre a minha planta. Então, para a gente poder perceber o que o gato precisa. Então, realmente, ele não precisa passear. Será? Boa pergunta, porque aí a gente entra numa outra questão, né, Val? A necessidade do sol, a necessidade da natureza e todas essas outras questões. Então, em relação a isso, Val, acredito que você, como comportamentalista, deve ser muito chamada para ajudar casais e famílias que estão reclamando porque o gato está arranhando o sofá, arranhando a cortina, derrubando as coisas. Conta pra gente como é que é essa experiência nesse sentido. Eu conserto tudo isso aí. Gente, eu conserto cada coisa, que nem eu acredito que eu conserto. Mas assim, eu já vou dar uma dica para todo mundo. Aliás, gente, quem não pegou papel e caneta e chazinho, pega papel, caneta e chazinho, que eu vou falar ali, ó, a Elizabeth está com quem mais? Papel e caneta, tem um povo com papel e caneta aqui. Que eu vou falar um monte de coisa. Eu já vou dar dica aqui para Camila. O gato, gente, vamos aqui por partes. Ele vai procurar o quê? Ele vai procurar traços de natureza. Ele não nasceu na selva de pedra, né, gente? Ele vai procurar traços de natureza. Então, é muito comum ele ir no seu vaso, né? Não estou falando de xixi, não. Estou falando brincar com a planta, bagunçar ali com a planta, né? O que vocês podem fazer? Então, dependendo do seu espaço aí, a grande maioria dos tutores que me procuram, gente, é gente que mora em apartamento, mas eu também dou soluções para casas, né? O que vocês podem fazer na casa de vocês? E você também, Camila. Você vai fazer um jardim para o seu gato. Não precisa ser o jardim da Babilônia, suspenso, maravilhoso, né? O que você pode fazer? Uma caixa de madeira, tá? Que caiba com folga um gato e meio. Uma caixa de madeira, anota você, anota. Que caiba mais ou menos um gato e meio. Na metade dessa caixa, você pode colocar grama sintética, você vai comprar um pedaço de grama sintética. Você pode colocar, sabe o quê? Feno. Nossa, mas minha casa vai parecer um pasto. Vai, meu, vai. O seu gato vai ficar feliz. Feno. E você pode colocar as graminhas de gato na outra ponta. É o jardinzinho dele, gente. Mas, por favor, me põe coisa que ele possa comer. Depois a Camila, não sei se vocês, pelo menos dá uma dicasinha, tá, Cá? Depois pro pessoal, para fazer esse vasinho, tá? Para fazer esse vasinho aí. Ah, Val, pode colocar o que eu sei, erva cidreira, de repente pode colocar, né? A erva do gato com, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, mas colocar coisinhas ali, a graminha de milho que ele gosta, que vai ser o jardinzinho dele. O que você vai fazer? O gato, ele não sabe que ele tem o jardim dele ainda, que você está fazendo. Ele vai para o seu vaso. O que a humanidade faz? Começa a gritar o nome do gato. Gente, eu quero morrer. Vocês começam assim, né? Mimi, sai daí, minha filha. É assim que vocês falam, que eu sei. Aí, tem gente rindo. Deixa eu ver a cara de vocês. Vocês estão rindo que eu tô. Aí, tô vendo vocês que estão rindo. Gente, parênteses aqui, tá? Não grita com os gatos, gente, que eles começam a ter medo de vocês. Ah, Val, mas ele vai sair do meu vaso de planta e vai ter medo de você tudo junto. O que você vai fazer? Tira a criatura do vaso e põe na caixinha dele. Faça isso algumas vezes. E ele vai entender, aqui é meu. Coloca coisa lá para ele, né? Com relação, gente, ao feno ou algum tipo de recheio que você possa colocar, por favor, observe o comportamento do seu gato antes, né? Tem alguns gatos que podem comer, tá? Cuidado. Então, tem gatinho, a maioria a gente vai lá brincar, né? Então, tem alguns gatos que têm o hábito de comer, então a gente tem outras esferas clínicas aí que podem estar também junto com esse comportamento, tá?
Mas, se esse gato, eu estou falando dessa caixa, gente, com feno ou com esse recheio, assumindo que este gato está gozando de saúde plena, tá? Porque se ele tem aí alguma questão relacionada aí, né? Pois a Camila, eu quero que você fale isso, viu, Camila? Já são duas coisas aí, de falar das plantinhas e algumas coisas que podem levar os gatos a comerem objetos diversos, né? Que não fazem parte da dieta, né? Então, veja, falamos do vasinho. Com relação aí a arranhar sofá e tal. Por que o gato arranha o seu sofá? Eu vou dar uma explicação terrível aqui, mas é sexta-feira e vocês vão me entender. Você resolveu fazer um polidense. Você homem, você mulher, que tem homem aqui na nossa sala, polidense. Você vai fazer um polidense aonde? Vai fazer um polidense aonde? Numa superfície que te aguente. Você vai fazer o polidense naquele postinho da rua, que marca o nome da rua? Porque não, porque ele vai entortar aquele postinho lá. Você vai procurar o quê? Você vai procurar uma superfície que te aguente, o gato também. É por isso que ele vai procurar a tua cama e o teu sofá. Porque ele pode se pendurar à vontade ali, que não vai nem se mexer. E na natureza, ele vai arranhar o quê? A árvore. Mas não. O que você faz? Você compra um arranhador chechelento, que eu sei que você compra um arranhador chechelento. O que acontece? Ele não consegue se pendurar. Se ele se pendura, aquilo tomba. Quando que ele vai voltar lá? No dia de São Nunca, de madrugada. Aí você vai me procurar. Ah, ele não arranha o arranhador. Você chama isso de arranhador, gente? Socorro. Val, mas está tudo para a hora da morte. Eu não estou com dinheiro para nada. Eu estou usando o guardanapo, almoço e na janta. O que você vai fazer? Você vai pegar um cano de 3/4. 3/4? É um cano assim, tá, gente? Que nem esse aqui, assim, ó, um cano mais largo que isso aqui, que é a garrafinha da Tupperware. Vai falar para o marido, ou você que gosta de fazer essas coisas, porque eu não levo o menor jeito, numa base de madeira. Você vai colocar um cano de mais ou menos 1 metro. Gente, estou dando aqui soluções baratas para todos os orçamentos. Então, não adianta você falar assim, é porque a Valéria mandou comprar um arranhador de 3 mil reais. Não, você vai fazer de cano de PVC, meu amor. Você pode passar um sisal, passar uma cola quente. Cuidado para não se colar, porque eu sou dessas. Você pode colocar um carpete. Você fez um arranhador para o seu gato, meu Brasil. Vocês entendem? Só que não adianta, agora, gente, agora vai a dica do pulo do gato. A sua cama, ela já tá, né? Chitãozinho e chororó. Ela já tem franja até não poder mais. Como é que você faz a criatura parar de ir na cama para usar o arranhador? Primeiro, você não vai moquifar o arranhador na área de serviço, porque vocês moquifam o arranhador na área de serviço. Gente, você deixa o arranhador do lado do tanque. O gato, ele nem sabe onde é o tanque. Ah, eu coloquei o arranhador. O arranhador, gente, ele tem que fazer parte do dia a dia. Ele tem que fazer parte da vida do gato. Onde o gato vive, na maior parte das vezes? Na sala. Pois você vai pôr esse bendito arranhador na sala. O que você vai fazer com a sua cama e com o seu sofá? Gente, isso aqui é uma informação de ouro. Vai preparar uma mistura de água morna com vinagre, vai passar nessa superfície errada onde ele está usando, para tirar o quê? O odor social, o cheirinho da patinha que ele deixou lá dentro, tem o cheirinho dele lá já. E você vai cobrir com um lençol. Por quê? Ele tem a informação visual do local de arranhadura. Se você tira essas duas marcações, visual e odor, vai lá no arranhador, leva ele, esfrega uma erva de gato, faz uma prece. Ele vai usar, gente, o arranhador. Só que não adianta você manter a sua cama Chitãozinho e Chororó disponível para ele. Você não precisa fechar a porta do quarto, mas tira o odor social, tá? E cobre com um lençol, tá? Porque você vai tirar a identificação visual. Tá? Então, olha quanta coisinha aí. Então, você precisa mudar, né, algumas coisinhas na sua casa para dar certo. Não é muita coisa, não. E eu vou dar muita solução para vocês hoje. Como é que eu falo? Soluções para todos os orçamentos, que eu acho sensacional. Porque é muito fácil assim,
vai lá e compra um arranhador novo. Não, nós vamos fazer. É isso. Nossa, muito legal. Gostei da dica. Vou comprar a plantinha. Como ela falou, eu gosto também do custo baixo. Então, falaria ervinha do gato no sentido da grama de gato que você consegue comprar nessas lojas específicas, mas você pode fazer com alpiste, com painço. A Andréa até colocou aqui milho de pipoca. Então, coisas que são mais naturais. Além de algumas ervas aromáticas, mas eu sugiro mais as graminhas. Eles gostam muito. Então, você pode. Em relação aos materiais que a Val falou, tomar muito cuidado com as linhas, com plástico. Lembra que os gatos, diferente dos cães, a minha percepção é que eles brincam até velhinhos. Então, o cão, conforme ele vai ficando idoso, ele vai ficando mais restrito. O gatinho não. Então, o gato vai ter a questão do brincar. E como as pessoas não entendem que até o arranhar que a Val falou, até se pendurar na cortina, é uma brincadeira que ele está fazendo, que pode gerar acidentes, viu, gente? Muito olho aí nas telas dos apartamentos. Muito cuidado. Quem tem gato, eu preciso falar que eu tive 2 pacientes meus, não 3, que se acidentaram por conta da tela. Então, quem tem gatinho em casa, olhar a manutenção dessa tela, que tem que ser feita de acordo com a pessoa que instalou. Às vezes é uma vez por ano, às vezes a cada 2 anos, mas tomem muito cuidado. O gato, ele é curioso, ele brinca. Então, quer dizer, se eu não entendo aquilo como brincadeira e se eu grito e brigo com ele, o gato não é o cachorro. O cachorro, ele tem um remorso até, então ele vai, ele se esconde. O gato não. O gato olhou para aquilo e vai fazer na madrugada às vezes. E vai continuar aquele comportamento, porque ele não entende, porque aquilo também é visceral, é dele também, né, Val? Então, acho que é uma coisa interessante. Eu só queria que você falasse também essa questão do ambiente. Não sei para você também a questão da tela. Essa questão, para mim, é muito, muito importante. Eu sempre falo. Então, quero ter gato. Até as ONGs fazem exigência, né? Os protetores. Ai, só dou para lugares telados. Gente, isso é muito real. O gato, ele é curioso. O cachorro até ele pode pular e falar, ah, não, não preciso. O gato, não. Altas aventuras e adora ficar no alto. Então, Val, fala um pouquinho sobre isso. O que você acha? Gente, eu quero dar um recado assim importantíssimo para quem tem gato e está aqui ouvindo a gente. O que você já vai fazer amanhã quando você acordar? Você vai olhar a tua tela, tá? Tem algumas dicas importantes aqui. Se você tem tela e tem filhote, cuidado triplicado, tá? Por quê? A gente chama os instaladores de tela e alguns instaladores, eles estão acostumados a colocar a tela para criança. A tela para criança, ela tem menos pontos ali, né? Para criança tá ok, mas o gato ele passa, gente, nos buraquinhos. Então, fica de olho como é que está colocada essa tela, como é que estão aquelas amarrações, sabe? Porque ele passa aquele fio, não passa? Olha aquele fio. A gente tem aquelas tramas de 5 centímetros, não é assim a tela? Tem uma trama que é de 3 centímetros. Não estou falando para você jogar sua tela fora e comprar outra, mas se você já vê que a sua tela não está legal, se você quiser passar para essa trama menor, que se não me engano é de 3 centímetros, passa para essa trama menor, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, a pessoa fala assim, ah, tem tela na minha casa. Aí a pessoa fala assim, quando que foi que você colocou a tela? Falei assim, ah, foi no golpe. Nossa, foi do Collor, da Dilma? Não, não, foi do Getúlio Vargas. A tela já está lá faz 548 anos, gente. Tela tem que trocar, que a Camila falou. Dependendo, cada 3 anos, 5 anos, mas não. A pessoa fala, ah, quando eu mudei aqui já tinha tela. Né? Quando você mudou aí faz 8 anos, Jesus Cristo. Então, como é que tá? Né? Força a tela, né? Gente, tem tela que começa a esfarelar, tá? Então é muito sério isso. E pelo amor de Deus, Santo Antônio de Catigeró, vocês falam assim: "Ah, mas será que ele vai ali?" Vai, ele vai ali, sim, senhora. Cedo ou tarde ele vai. Quando é que a gente tem acidente? Aquelas janelas basculantes de banheiro. Cuidado, até limitador que dá problema. Então, gente, tela em tudo ou fecha a porta,
tá? Eu prefiro ter lá e fechar a porta, tá? Não confiem, é o que ela falou. Gato gosta de novidade, o nome disso é neofilia. E o gato, gente, ele não tem noção muita de profundidade. O gato, ele vai chegar ali numa janela, ele simplesmente vai ver um passarinho, uma borboleta, um negócio ali, ele não vai olhar para baixo e falar, nossa, quanto será que tem aqui? Uns 6 metros? É melhor eu ir. Ele não vai fazer isso, gente. Tá? Então, muito cuidado, são pequenos detalhes, tá? Mas que fazem toda a diferença. E olhem, gente, né? Eu tô com uma amiga, ela é do Pará. A gatinha dela caiu do 8º andar, tá fazendo mais ou menos um mês. Graças a Deus não morreu, que caiu num arbusto, mas 8 andares, tá? E a gente está entrando com floral, com uma série de coisas para passar esse trauma. Mas por quê? Esse cordão, sabe? Esse que fica em volta, ele estava solto. Ela não sabe como aquele cordão se soltou. Então, peguem esse hábito de tempos em tempos de olhar isso, tá? Isso é muito importante. E é interessante também ressaltar isso. Eu também pus recentemente grades de ferro aqui nas minhas janelas para os gatinhos tomarem sol, e eu avisei que eu tinha animais, então eu pedi a malha menor. Eu fiquei meio sem claridade, assim, né? Muito. Mas para mim, a segurança dos gatos é mais importante. Eu tenho 6 gatos aqui em casa, então essa questão deles tomarem solzinho e tudo. Então, buscar empresas que coloquem tela, que saibam que também existe a questão dos animais. Isso é muito importante. E lembrar que eles gostam, eles vão explorar. E eu, Val, também trato muitas tutoras com muito luto. Por quê? Porque não viram, é um acidente. Então, gente, não é culpa, é um acidente. E aí a gente vai trabalhar junto a questão de entender, de trazer. Por isso que a gente está trazendo nesse vídeo essa questão. Então, é uma coisa bem legal para a gente reiterar. E, continuando o nosso assunto da cesta de partilha, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar e trazer para a Val para ela também pontuar, eu tenho muitos tutores que às vezes me procuram, como eu também estou trabalhando com humanos, que estão abrindo o coração para o animalzinho de estimação. E aí eles me falam muitas vezes, Val, que preferem o cachorro porque o cachorro é carinhoso, o gato não é confiável. O gato, ele não fica no colo, ele não dorme junto. Então, ainda existem muitas pessoas que pensam nisso e por isso que escolhem o cão e não escolhem o gato. O que você poderia falar sobre isso, Val? Até comentando o que você falou, né, sobre a tela ainda finalizando, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pelo menos eu faço, tá? É acolher o tutor. Porque a primeira coisa, né, eu falo que esse ano, gente, né, eu faço também a comunicação entre espécies há muitos anos, eu neguei isso. Eu neguei muita coisa do meu trabalho durante muitos anos, todo mundo me achava louca, né? E esse ano eu resolvi sair do armário, não, resolvi sair do caldeirão, né? E é nessa linha de pensamento, né, que a gente começa a tentar entender o que acontece, né, com o comportamento dos tutores, né? Por que que você escolhe o cão? Por que que você escolhe o gato, né? Então, aí a gente começa a entrar na questão de até um pouco de psicologia, né? Na questão de expectativas, projeções, o que que você espera daquele animal de estimação? O que que você espera? O que está te faltando que você espera que aquele animal supra para você? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, né? Então, aí acaba, né, a escolha do cão, por ser mais próximo. Gente, o gato, ele também é muito próximo. Eu conheço gato que é muito mais grudado do que cão. Aí vai do indivíduo, né? Mas a questão é, eu falei disso numa live ontem. Para que você quer um gato? Para quê? O que, né? Para ter uma companhia, ok, né? A gente, né? Resgatei. Mas o que a gente está depositando também? Mas o gato, ele é muito próximo da gente, né? E tem gato que é coladinho, né? E tem gato que mas ele é do jeito dele. Então a gente está querendo que o gato ficou bom, né? Seja do nosso jeito.
Do nosso jeito. Não, não, a forma de carinho, assim, ele tem que vir quando eu chego em casa. Por que que ele tem que vir quando você chega em casa? Ele tem que vir, né? Ele dá uma olhadinha ali pelo corredor, levantar a cabeça não é suficiente. Ele tem que ir na porta lá, né? Com a bandeirinha. Oi, você chegou, né? Então, é uma reflexão para vocês. O que que a gente está esperando? E o gato, sim, ele é, e ele pode sim, e ele se torna próximo da gente. Às vezes não é no tempo que a gente está esperando, mas ele vai se tornar. A gente vai falar hoje muito aqui, Camila, de tempo do gato. O tempo do gato não é o nosso tempo, nem o meu, nem o seu, é o tempo dele. E é muito legal a gente poder perceber isso, né? E o tipo de tutor. Então, que nem ontem eu trabalho como veterinária integrativa, então eu trabalho no núcleo familiar, e ontem eu atendi 2 idosos dos seus 60 anos que adotaram um gato e uma cachorra de filhote. E aí a queixa deles era que eles estavam brincando muito. E aí você fala assim, eu falo, bom, vocês escolheram os 2, né? E aí vocês precisavam perceber uma coisa. Se vocês têm a vida hoje mais pacata, isso serve aí para quem está assistindo que tem aí a sua juventude acima de 60 e quer adotar aqui um gatinho, um cachorrinho. Se você está nessa fase e você quer um animal mais calmo, escolha os mais velhos, que estão aí nas ONGs, que estão aí precisando. E gato é interessante, porque lembra do que eu falei? O cachorro ele fica mais quietinho. O gato não. Então, ai, nossa, mas tem 4 anos. Ah, não, não vou adotar, vou preferir um filhote. Aí você tem acima de 60, que você já está numa fase mais restrita. E olha que a gente tem as melhores idades aí, que vai para academia, vai nadar, tem grupo, isso daí é de cada um. Mas se você considera-se uma pessoa pacata, uma pessoa calma, uma pessoa que quer a paz e tudo, por que não adotar um gato adulto? Então, Val, traz pra gente aí, o que que você acha disso? Eu acho sensacional, gente, se adotar um bicho adulto. É maravilhoso. Que vai de encontro justamente com isso. Nossa, eu vou falar umas coisas aqui agora, meu Deus. Que a gente fala assim, né? Ai, eu vou pegar ele novinho, sabe? Porque velho não aprende. É o que a gente escuta. Mas eu vou quebrar isso agora, gente. Agora. Nós temos, nós, eu falo nós mamíferos, tá? Nós, todo mundo, animais humanos e não humanos. Nós temos capacidade de readaptação. E é isso que, né, faz a gente ir para frente. É a nossa capacidade, sim, de adaptação. Nós nos adaptamos ao meio. E isso não é uma particularidade dos filhotes. Adultos são totalmente capazes, sim, de se adaptarem ao meio. E eles estão nas ONGs ficando, porque assim, eu quero filhotinho. Só que aí, gente, é o que a gente fala, né? Sobe na cortina, bagunça lá o coreto, né? Eu falo que ele tá lá ele parece que tem pilha, né? Na Duracell ali. Porque ele é muito elétrico. Já peguei caso. Ele brinca muito. Tem como dar um calmante? Já ouvi. Já ouvi, né? Você medica? Não, primeiro que eu sou bióloga, não medico, né? Então, gente, adotem os adultos. Por causa, né? O que que cabe mais aí no seu dia a dia? O que que cabe mais para você? Porque o filhote ele vai requerer de você, meu amor. Tá? Não estou dizendo um é melhor que o outro. O que que vai casar com o teu dia a dia, né, com a tua personalidade? Né? Você vai ter que ficar o tempo todo, né? Então, gente, gatinho é aquilo, ele sobe em você e vai não sei aonde, mia, tarana. É um bebê. O adulto, ele vai ter ali o jeito dele, ele vai ser, algumas vezes, no começo, um pouquinho mais reservado. Vai, mas vai valer a pena, gente. Tá? E eles estão ficando aí. E todo mundo quer bebê, quero filhote, quero filhote, quero filhote. Sabe, a gente tem que quebrar um pouco isso e tirar da cabeça o mito que eles não aprendem. Eles se adaptam, sim.
A questão é que nós não queremos esperar o tempo dele de se adaptar. Ele quer que você quer que ele se adapte no seu tempo. Sabe, gente? O que está trazendo isso daí? Que é maravilhoso e ao mesmo tempo não é. Isso aqui, chamado telefone celular, está trazendo senso de urgência. Só que a gente não pode pegar o senso de urgência de um WhatsApp e colocar no gato. É isso que vocês estão fazendo. Estou nervosa agora. Entende, gente? Aí, o que eu escuto? Desse jeito, Camila, desse jeito. Já faz 3 dias que ele está na minha casa. Aí eu falo, só um minutinho, muda. Só faz 3 dias que ele chegou. Pode continuar. Gente, 3 dias, o gato ele nem sabe o que está acontecendo. Calma. Por exemplo, eu vou lá morar na casa da Camila hoje. Eu não sei onde que é a geladeira, eu não sei. O pessoal acorda cedo, acorda tarde, o pessoal toma café, como é que é? Come na mesa, come no sofá. Como que funciona aqui? Não, já faz 3 dias. Aí a pessoa fala assim para mim, falei na live ontem isso. Gente, vou falar. Fala assim, eu tirei ele da rua e ele não tem gratidão por mim. Ele não tem gratidão. Aí eu fico assim. O gato não tem gratidão. Vocês percebem? Olha a que ponto chegamos, meu Brasil. Né? A brincadeira que eu sempre faço. O Brasil me obriga a beber por causa de umas coisas dessas. Você quer que o gato seja grato a você com 3 dias. Que querer é esse, gente? Ele vai ser grato, mas deixa ele chegar, né? Dá pelo menos um mês ali para o gato na sua casa entender onde é que está o sachê, onde é que está minha água, quem é que mora aqui. Não é, meu povo? Continua, cá. Tô besta. Sim. Não, mas é uma coisa muito recorrente, gente. Então, assim, ai, tá assim, e eu vou conversar, assim, não sei se tem algum veterinário aqui que tá assistindo, mas meus colegas às vezes não são preparados para isso também. Às vezes o tutor vem falar e eu já vi muito colega dando ansiolítico, dando remédios assim. Ah, não, porque ele é assim, não sei. Então a gente tem várias possibilidades. E o que eu gosto de fazer é trabalhar em equipe comportamental, que nem a Val, né? A Val tá com uma paciente minha aí que eu passei para ela, Carol. Então, quer dizer, trabalhar em conjunto. Então, eu dou o floral, eu faço a parte de manejo clínico se precisar, a gente entra com cromo, com as coisas, a Val vai lá. Então, a gente tenta trazer o ambiente mais acolhedor possível, mas é possível sim você adotar um adulto, um filhote. Lembrar que eu não posso usar isso como veterinária. Eu não posso falar que um gato tem personalidade, porque personalidade é um termo humano, mas eu posso dizer que ele é um indivíduo único. Por mais que você tenha uma ninhada de 6 gatinhos, eles vão ser diferentes. E, infelizmente, Val, o que você falou, essa questão de ser para ontem, a gente aprende assim. Então, doeu, tá tudo bem. Morreu? Ah, não, vai ficar tudo bem, não chora. Não machucou, vamos lá. Então, esse piloto automático nosso faz com que seja muito rápido. E os animais, eles são mais rápidos mesmo. Porque eles não têm aquela coisa de crenças, de limitações que a gente tem com os nossos pensamentos. Mas se a gente poder perceber e olhar para os gatinhos, a gente vai ver o quanto eu ouso dizer que eles são nossos professores, né, Val? Então, eu sou super a favor de a gente ter gatos. Então, agora, para esse momento nosso de partilha, eu vou fazer o convite para nossa convidada especial agora, porque ela vai ter que entrar desse lugar. Então, eu vou convidar para vocês para falar uma pessoa que rege muito meu coração. Eu a conheci nas andanças da vida e ela me apresentou um lugar que eu diria que é o lugar mais legal que eu visitei e até eu acho que eu moraria lá, que é a Catland, trazendo toda essa questão do gato, trazendo a importância do enriquecimento ambiental, trazendo a ética, o bem-estar e trazendo muito mais que isso, a missão, o propósito e o amor. Então, por favor, Perla, se apresente. Bem-vinda à Sexta de Partilha. Ai, meu Deus, que delícia estar aqui, que gostoso, gente. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, partilhando, compartilhando essas informações, desmistificando, mudando essa ideia
eu vejo que algumas coisas são lendas urbanas, eu falo que não são nem superstições, são lendas urbanas, né? As pessoas têm umas ideias assim, e você falando, que nem a Valéria, ela fala do microcosmo que ela vive, eu vou falar do microcosmo que eu vivo, e cada um aqui tem o seu microcosmo. Então, assim, a gente escuta ainda muito fácil, você não precisa estar muito longe para você ouvir. Gato se vira, o gato tem que dar voltinha, castração de gatos é mutilação, gato adulto não muda o jeito dele. Então, assim, tudo isso que vocês estão falando é uma coisa que eu até já estou pensando, que eu falei, nossa, eu preciso compartilhar essa live na Catland e para o público em geral, porque são as dúvidas que chega até a gente. Ah, eu quero adotar um gato, mas e aí? O e aí ainda é uma novidade, por mais que a Camila falou, os gatos eles estão dominando, nós já somos o terceiro país no mundo que tem uma população de gatos como pet, e mesmo assim a gente ainda não tem a informação correta, disseminada, e essa coisa que você falou do senso de urgência faz com que as pessoas às vezes devolvam o gato em 24 horas porque ele miou à noite. É uma coisa assim, a gente teria que ficar 3 dias e 3 noites nessa live para poder é, explicar cada situação e cada tempo do gato, assim. Então, com a pandemia agora, o que eu tenho notado é que as pessoas tiveram, eu achei que fosse até uma coisa que trouxesse um pouco mais de calma e tranquilidade para as pessoas, mas não, elas estão assim afobadas, né? E essa coisa que vocês estão falando de elas quererem filhote, porque elas falam, não, eu quero que viva mais, eu não quero adotar um adulto. Eu fico impressionada, eu falo, gente, a vida se mostrou nessa pandemia tão volátil, né? A gente não sabe como esse vírus lida com cada corpo. E aí, de repente, a pessoa fala, eu quero adotar um filhote quando ela tem 60 anos, e aí ela fala assim, o gato tem que viver, o gato tem que viver muito, mas você não sabe se você vai viver muito. Não é muito incrível isso? Então, isso que vocês estão falando é tão profundo, é tão para que a gente possa mesmo refletir e ensinar para as pessoas. E aí o que é o mais difícil, que vem o desafio, é ensinar as pessoas e que elas nos ouçam, que elas aprendam, e que elas aprendam com o animal, elas aprendam com quem já tem alguma experiência. Isso hoje está muito difícil, as pessoas estão aptas a falar, mas com tanta dificuldade em ouvir, e principalmente raciocinar sobre aquilo que a pessoa está falando, e não entender que é nada pessoal e nada, são apenas prismas diferentes, estudos novos. Antigamente, que nem a Valéria estava falando da malha 5, malha 3, antigamente só tinha malha 5. Foi desenvolvido na USP, inclusive, aqui no Brasil, esse trabalho da malha 3, que o gato não consegue enfiar a boquinha para ele não roer. Então, assim, são tantos detalhes que vêm vindo para a gente, tá aprendendo. Eu aprendi. Na época que eu comecei na proteção animal, mal tinha tela. A gente fazia, às vezes, de galinheiro, apertando as coisas. Então, eu venho de um tempo que não tinha nem internet. Hoje as pessoas têm acesso à informação, mas elas preferem entrar numa bolha de crenças que limitam a capacidade de mudar. Então, isso é muito, muito louco. E o que eu posso dizer, assim, que lá na Catland, tudo isso que vocês falaram sobre respeito, é, que a proteção animal tem que ter as pessoas têm que ter pelo animal, é fundamental, assim. Quando eu pensei em fundar uma ONG, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, o que eles precisam? Como eu posso adaptar a casa para eles? Eu não posso querer que aquilo seja do meu jeito, da minha forma, tem que ser do jeito deles, porque eu vou trabalhar para eles, com eles, por eles, e ser incansável em estar mudando. A gente muda muito as coisas na ONG, a gente sempre que vai aprendendo, alguém traz uma coisa nova, uma novidade, porque esse é o intuito, né? É o continuar andando, continuar aprendendo. A gente não sabe todas as coisas a respeito dos felinos. Eles são, eu vejo, eu tenho aqui, na minha casa estou com 7 gatos, e eu vejo que eles são seres individuais como nós. Eles não são, não dá para comparar personalidade, humor, jeito, nada, nada. Se você cheirar o gato, ele cheira diferente um do outro. Então é muito legal. Eu fico muito feliz de estar aqui na live e ouvindo isso e aprendendo e vendo que mais e mais pessoas estão aprendendo do jeito certo, né? A Catland hoje, a gente conseguiu a marca agora em
março, de 7.000 gatos doados. E de castrados, outro tanto desses. Então, assim, são mais gatos fora da rua, são mais gatos que vidas transformadas, né? Inclusive as nossas, de quem adota. Porque as pessoas que adotam, elas, elas se doam, elas, elas deixam de pensar no mundo através só do umbigo delas. Elas veem outro centro gravitacional que existe na casa, sabe? Então eu vejo que quem adota se torna uma pessoa melhor. E os gatos têm feito isso. Agora, principalmente na pandemia, por conta das pessoas estarem mais em home office e tudo, os gatos têm feito companhia, eles têm sido refúgio de muita gente. Tem pessoa que fala, levantei da cama para dar comida para o meu gato, porque eu não tinha coragem nem disso. Então eles se tornam companheiros e cada vez mais a gente vê que as pessoas, é o que você falou, verticalização, as pessoas estão adotando. Mas mesmo assim, ainda tem 30 milhões abandonados. Não tem lugar para todo mundo. É, então, a gente vive no Brasil ainda uma situação muito de descontrole, né? Então, falta cultura. O que vai mudar isso é as pessoas aprenderem, a gente ter a cultura da castração, a não. É assim, as pessoas geralmente da proteção animal são meio radicais com relação à criação, né? Melhorias de espécies, essas coisas. É, eu penso que enquanto tem demanda, tem procura, tem demanda, né? Então, isso não vai acabar tão já, assim como tudo que a gente está aprendendo e falando. Eu acho que nós estamos plantando alicerces ainda do que vai vir, das melhorias com relação à humanidade para com o meio ambiente. Eu gostaria muito hoje que os nossos governantes tivessem uma visão do meio ambiente para o homem, mas ainda, infelizmente, é do homem para o meio ambiente. Então, é exploratória, é, a gente tem muito a caminhar, então é por isso que eu valorizo demais essas lives quando vocês falam sobre isso, porque é um a um, é o falar, é o não cansar, tá cada dia mais empenhado em fazer transformações sociais, porque isso não vai ficar, isso que a gente tanto dissemina, não vai ficar só para meia dúzia de pessoas, né? Então, esse é o trabalho da Catland, é o que a gente tem feito. Agora, no período da pandemia, com muita dificuldade, porque as pessoas estão com dificuldade financeira e a gente vive 100% de doações. Nós conseguimos, a gente tinha 200 gatos antes da pandemia, um pouco antes 300, e agora no meio da pandemia estamos com 400 gatos, porque as pessoas falecem, as pessoas têm muitos bichos e eles vão para a ONG. E como você vai negar aquela vizinha, daquele voluntário que tinha 40 gatos e de repente faleceu, a família não quer mais, vai abrir a porta e os gatos vão para onde? Então, muita gente que faleceu, os gatos estão vindo para a gente e não tem como negar. E seria um período que a gente teria que estar enxugando, né, a ONG, e a gente teve que expandir mais. Então, a ONG também está com 500 voluntários, um pouco mais de 500 voluntários hoje ativos, para fazer a coisa andar, para fazer tudo caminhar, o que não é fácil, né? E pelo menos fazer um pouquinho por eles, né? E para a gente também, porque o que nos resta? Né? Se não fazer o bem para o próximo, para que o universo nos retroalimente dessa bondade, nos dê força para a gente continuar. Então, hoje a Catland com muita dificuldade, mas tem ali resistido. E o que eu admiro também, por onde eu conheci a Camila, que eu acho que é essencial, é falar de terapias integrativas, porque eles merecem o nosso respeito, eles merecem o nosso amor, eles merecem o melhor. E lá na Catland nós temos uma equipe, é um time bem grande, de mais de 20 pessoas, só com terapias integrativas, que fazem reiki, cromo, florais e theta healing, todo esse tipo de terapia para que seja menos invasiva, mais respeitosa. Tem gato que precisa disso, tem gato que precisa de apoio, tem gato que só precisa de carinho, tem gato que só precisa entender o que está acontecendo, e estudo comportamental do gato, veterinários especialistas em comportamento que vão lá e tentam trazer eles
para ficar um pouco mais dóceis, para ter mais possibilidade de adoção. Então, tudo isso é com floral, com homeopatia, com muito respeito, sabe, por eles. E eu vejo que funciona tanto. E essa coisa de querer colocar tudo na caixinha, né? Esse gato até essa idade faz isso, até essa idade faz aquilo. Não, eles são individuais. Então, se a gente tratá-los como individuais, a gente não coloca nem número neles, a gente coloca nomes. Eles não são coisas, eles têm o seu nominho, eles têm a sua ficha, eles têm a sua importância lá na ONG, a sua passagem, o seu histórico. Todos eles são. E eles são respeitados por isso, e muitas vezes eles vão com adoção, eles vão com floral, tem gato que já tomou tinas de florais e tem funcionado. E a gente vê que muitas vezes o que eles estão doentes é de alma, como a gente fica também. E às vezes não é físico, e às vezes eles só precisam de uma casa, eles só precisam de uma caixa dessa que a Valéria falou de feno, eles só precisam de um arranhador que eles só precisam de um colo, de uma atenção. E é só isso. É incrível, né? E o que mais que eu posso falar? Tem 1 milhão de coisas. Tô que nem a Valéria. Eu me seguro, mas eu tinha... Não tem problema, seja você mesma. A gente vai continuar. Ótimo, Perla. Então, Perla entrou nesse balaio de gato que nós criamos aqui, 3 mulheres gateiras. Vocês estão ferrados, né? Quem tá ao vivo aqui, previsão de término, né? Vamos lá. Mas o que eu gostaria de salientar é o seguinte. Eu virei terapeuta humana, psicanalista e tudo, porque os animais começaram a me trazer seus humanos de estimação. E aí eu fui estudar. Uma coisa que é interessante, a gente nunca na história passamos por um processo como a gente está passando agora, com toda a tecnologia que a gente está. A gente não sabia que ia vir a pandemia, que ia vir essa guerra biológica. E aí, na pandemia, a gente precisa trazer 3 questões dos gatinhos. Prepara aí, Val, que eu vou jogar a bola para você daqui a pouco. 3. Primeira questão: os gatos como parceiros e companheiros. Essa questão que a Perla falou é muito real. O gato no sentido de, eu levanto para estar com ele. Gatos que dormem em cima dos tutores. Gatos que estão sendo super terapeutas, aguentando choro, tá? Porque não sei se para vocês foi fácil, a gente não sabia que ia ser 2 anos. Eu tive meus momentos de choro, de raiva, de frustração. Acho que você que tá aí também. Segundo, aumento do índice de adoção. Procura, porque agora eu tô em casa, agora eu tenho tempo, então eu não queria, blá, blá, blá. E terceiro, abandono. Muitas vezes, abandono por graus de crueldade, ok. Mas também, muitas vezes, por luto. Os animais não são olhados no luto. Imagina que a mãe de alguém faleceu e a mãe tinha um gatinho. O gato vai ser a última coisa que vão pensar. E o gatinho também sofre. E outros que também estão abandonando porque não tem dinheiro para bancar. Não que isso justifique, eu sou totalmente contra, como veterinária, como humana, detesto e ergo a bandeira contra o abandono. Mas é o que a Perla falou. Morreu a protetora, porque os protetores são mais velhos mesmo, tá? Essa nova geração mais nova, a gente tem muitos protetores aí com seus 60, 70, que são o público de risco. Então, a gente tem 3. Val, gato terapeuta, aumento do índice de procura e preferindo os gatos, que realmente, comparado com os cães, eles têm uma facilidade de adaptação, na minha percepção, maior, e índice de abandono. Então, o que você acha, Val? O que você pode falar da pandemia e do nosso querido felino? Nossa, primeiro eu estava emocionada com tudo que a Perla estava falando, né? Porque nós estamos nas pontas, né? Ela está numa ponta, eu estou na outra. Eu acho legal isso, né? Aí você, Camila, você anda nas duas, né? Nos 2 lados né? E eu e a Perla a gente está em pontas diferentes. Muita coisa para falar aí, né? E essas 3 questões que você colocou para mim, eu quero compartilhar com todo mundo aqui o que foi o meu ano de 2020, porque apesar de eu fazer esse trabalho há muitos anos, o ano de 2020 ele foi atípico para todo mundo sem exceção. Então, se eu falar assim, eu não sei do que vocês estão falando, porque para mim, não, foi igual para todo mundo.
Gente, o meu trabalho, eu não sei falar para vocês se ele quadriplicou, se ele quintuplicou, eu não sei o plicou aí que eu vou falar para vocês. Mas assim, eu chegava a fazer, gente, eu não fiz isso todos os dias, tá? A minha consulta comportamental online, ela leva 2 horas. Teve semanas que eu fiz 6 consultas por dia. Porque qual que era o meu receio? Agora é um pouco o momento desabafo, né? Como a gente estava fazendo antes de entrar aqui. Que esses gatos não fossem devolvidos. Porque o meu medo é falar assim, eu tenho horário só para o dia tal. E se essa pessoa me devolve esse gato? Eu tinha esse receio. Então eu dei um gás, né? Eu tive momentos assim. E eu já vou entrar nas questões, Camila. Eu acho legal falar isso, porque assim, e aí virou, né? Eu cheguei até a fazer preparação de outros profissionais falando, né? Os gatos da pandemia. Porque eu cheguei a fazer, gente, eu atendi não individualmente, né? Porque tem casas com 6 gatos, casa com 8 gatos, casa com 2, né? Mas eu atendi mais ou menos uns 108, 110 gatos em 90 dias. Era esse índice que eu tive o ano passado. E aí a gente entra no gato terapeuta, né? Que tem os 2 lados da moeda. É muito bom por um lado, né? Poxa, é o companheiro da pessoa, que é o que a Perla falou, né? Nossa, eu acordei para dar comida para o gato, só que aí também tem o peso que o ser humano coloca em cima desse animal, né? O peso emocional. É muito maravilhoso. Só que, e aí? E o peso emocional, né? E aí, maravilhoso, só que a gente vai puxar para a segunda questão aí. Nossa, vamos voltar lá para março, abril de 2020. Todo mundo fechado, todo mundo trancado, ninguém sabe o que é, o que vai acontecer, né? Então, alguns locais, alguns estados, algumas cidades funcionando de forma mais restrita, outras ainda nem tanto. A questão é que depois de um tempo, todo mundo adotou, né? Aí a Valéria fez lá 240 milhões de atendimentos. Só que depois, essas pessoas voltaram a trabalhar presencialmente. O que elas fizeram nesse período de reclusão ali em casa? Aí, atenção você, papel e caneta de novo. Elas colocaram muitos horários restritos em casa. Aí eu dou sachê para ele 3 horas da tarde. Aí a minha pergunta vem, quando você voltar a trabalhar, quais são os seus horários? Não, mas aí eu volto 8 da noite. Você está ciente que 3 horas da tarde esse gato vai estar esperando o sachê? E você vai gerar uma ansiedade nessa criança? Nossa, quer dizer, o gato terapeuta para mim, mas esse gato ele também faz a rotininha dele na cabecinha dele, né? E aí você não entende porque que as coisas acontecem. Então, eu tive 3 grandes booms, né? Pandemia, adoção, aquela coisa de atendimento. O meu gato tá estranho, aquela, né? Por quê? Então, foram aquelas ondas de atendimento, todos muito parecidos. Então, gente, uma coisa que eu falo, né? Não dá para. O que eu vou falar agora, não dá para a gente pegar e aplicar em 100% dos casos, mas na grande maioria dá. Quando a gente fala que o gato é um animal de rotina. Depois, meninas, eu gostaria que a Perla falasse um pouco disso também, me complementasse, a Camila também. Cuidado com horários, gente. Se você não for cumprir, né? Porque é o famoso assim, é muito lindo, você tá lá na quarentena, né? Você tá às vezes no home office, ou você tá um pouco mais ocioso, e você vai dar lá o sachê pro gato 6 horas da manhã. Só que aí você começa a trabalhar, mas ele tá me acordando às 6 horas da manhã. Mas você ficou fazendo isso com ele 6 meses. Então, cuidado com a questão dos horários, de imposição de horário, gente. Gato é animal de rotina, ele vai pegar muito fácil, né? Ele vai se condicionar muito fácil a isso. E a gente vai ter problema lá na frente depois. Aí vocês vão me chamar para desentortar o pepino lá, para descascar o abacaxi com você.
né? Então, a gente falou aqui do boom das adoções. A gente teve tutor que adotou um gato, deu uma semana. Eu não me adaptei ao jeito dele, ele é estranho. Aí devolveu, uma semana. Pegou o segundo, devolveu. Pegou o terceiro, devolveu. Eu acho que eu não tenho, acho que não sei, não achei ainda o gato para mim. A gente ri para não chorar, né? E as devoluções, né? Justamente pela questão dessa rotina que foi colocada, que agora a pessoa não está conseguindo levar, o gato ele se acostumou com aquilo, né? E aí o gerenciamento, que eu acho importante tocar nesse assunto, o gerenciamento dos lutos, porque o que aconteceu bastante? Os falecimentos, muitos gatos vieram para a família de forma repentina. Olha, é o gato da minha mãe, é o gato da minha tia, olha, o gato da minha avó veio para mim. Então, você fazer aquela adaptação no susto, porque o gato, de repente, ontem ele mora num lugar e hoje ele mora aqui. Então, veja só quantas coisas, gente. Vamos se colocar no lugar do gato? Primeiro, né? Eu falo que é como se o tutor tivesse desaparecido. Vocês concordam? Que a gente sabe o que está acontecendo. A pessoa está no hospital, ela está adoecendo, você sabe que ela não está ficando, poxa, faleceu. A gente sabe o que está acontecendo, o animal não sabe. De repente, aquele tutor está lá, não está mais. Quer dizer, ele tem que ir para outra casa. Então, a primeira adaptação que ele faz é o ambiente. Adaptação às outras pessoas. Talvez aos outros animais. E gerenciar o luto dentro dele. E a pessoa fala assim, mas ele está 3 dias aqui é muito melhor que a casa da minha mãe. Alô, Brasil? Olha quanta coisa está naquela cabecinha dele, né? E o gato, gente, o gato, né? Você devolve, você volta com o gato e vai com o gato e volta com o gato. Eu não sei o que seria desses gatos sem terapia integrativa, né? Eu faço a comunicação entre espécies, eu faço florais, gente, e não é fácil. Não é fácil, gente. Então, precisa, né? É um todo, é um ser vivo, é um gato. Gente, a gente já saiu da Idade Média, lá da como é que era do vapor, né? O gato, né, é um animal ali, não tem dor, não tem. Gente, a gente já saiu dessa fase. Então, olha quantas coisas estão aí, gente. A gente está colocando o gato na condição de terapeuta, no papel de, não vou falar psicólogo, né? Mas do meu terapeuta. Esse lado, né? Tem os dois lados da moeda, né? Bacana, ótimo, é a tua companhia, mas até a página 2. O que você está fazendo com esse gato? Segundo, essas adoções, muitas vezes não planejadas, a gente tem que planejar essas adoções, gente, né? E a questão das devoluções e desses gatos chegando por conta dos falecimentos. Olha quanta coisa foi, gente. Então, eu falei, eu vou abrir um pouco mais o meu leque de horários, né? Foi o que eu fiz ali durante muito tempo, porque eu tinha esse receio, né? Não que assim, se o gato foi devolvido, a culpa é minha. Não é isso, mas, poxa, eu vou fazer o possível para eu poder atender essa pessoa, né? Porque os comportamentalistas começaram a ficar cheios, né, de trabalho. E eu falei, gente, não dá, porque senão eu falo assim, eu vou ter um atendimento aqui 45 dias. O que eu pensava? Para aquela vida pode ser tarde, porque eu não sei o que tutor está do outro lado, né? Eu não sei o que é o jeito do tutor, né? Tem tutor que ele está esperando você, ele está ansioso. Tem tutor que fala assim, né? Muitos, você é minha última esperança, senão eu vou devolver. Então, assim, que bom, né? Você chegou até mim a tempo, né? Então, calma que eu vou te ajudar. Então, foi assim. Eu não sei se eu respondi aí as perguntas, mas eu quero esse complemento de vocês aí, Inês, que eu acho importante a gente falar disso, viu? Sim, gratidão, Val. Eu venho construindo um trabalho também falando da morte e do luto, tanto dos animais que estão vivenciando, quanto dos humanos. E uma coisa que eu, no meu estudo como espiritualista e voltado para os animais, na espiritualidade, a gente pode dividir, de acordo até com o André Luiz, com a parte kardecista, nós como compostos por 7 corpos. O nosso corpo físico,
o nosso corpo etérico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental. De acordo com os estudos, os animais são considerados irmãos menores pela ausência do corpo mental, ou seja, a capacidade de pensar. Eu colocaria uma vírgula. Por quê? Porque a ciência não prova o pensamento do animal. Pensamento porque ele está comparando com o humano, que é incomparável, né? A gente está num outro patamar. Agora, os novos animais, e dependendo dessa origem desse animal, do quanto de carga genética, ou se você acredita em outras vidas, quantas vezes ele voltou, traz para ele uma percepção do mundo diferente. Então, Val, complementando o que você disse, o animal sente sim. O animal está enlutado. E eu diria mais. Eu diria que o luto que ele está vivendo, que ele não está comendo, ele não está defecando, ele está escondido. Porque o gato, depois a Perla vai ser a Perla, já vou jogar para você, hein? O gato, ele se esconde. Então, por isso que as pessoas acham que, ai, o cão está no topo de abandono. Não, o gato está, mas o gato esconde. O gato ele vai se esconder, ele não vai ficar igual o cão lá à mostra, exceto gatos que têm um comportamento diferente. Então, se a gente parar para pensar nesse sentido, o gato sente. Eu tive uma experiência aqui, eu tenho 6 gatos, eu fui viajar, conversei com eles, fiz todo o processo de manejo. E foi interessante que teve uma cat sister que veio aqui todos os dias cuidar dos gatos, dos animais. Quando eu voltei, mas eles ficaram tão felizes que eu busquei os cães que estavam no hotel, nas babás, no outro dia, só para ter um dia só com eles. Então, para a gente ter uma noção do quanto é, de como é. Então, essa pandemia, Perla, ó, trouxe a questão dos animais terapeutas, isso gera muitas doenças neles, tá? Então, não é legal eles serem nossos terapeutas, por isso que eu, a Valéria, até a Catland com as técnicas integrativas a gente vem. E não é legal não, viu, você ter a mesma doença desse animal. Ah, eu tenho coluna, eu também. Não, nós vamos ter que trabalhar essa energia, como é que tá. Então, os animais terapeutas, lado positivo e lado negativo, o aumento do número de adoções e também o aumento de abandono e devolução. Então, Perla, qual que é a sua percepção? O que você gostaria de trazer aqui pra gente? Vamos lá. É, é tudo, é muita informação, né? Para tentar sintetizar tudo isso. Eu me lembro, Cá, quando a gente se conheceu há muitos anos atrás, que você falava que todas as vezes que você vai fazer um atendimento para uma família, você detectava mais problemas na família do que nos animais da casa. É aquela coisa de você assistir Super Nanny e ver que o problema da criança são os pais. A gente observa muito isso. Então, assim, e ainda depois que eu te conheci, que a gente conversou muito sobre isso, eu percebo que quando a pessoa me traz uma informação, seja um problema, ou a devolução, ou a adaptação, ou alguma coisa, eu tento perceber o prisma que a pessoa está vendo isso. Ela está observando pelo gato? Ela conhece do gato? Então, o que, que a gente pode ajudar para que não aconteça isso, né? Então, quando a pessoa está adotando, a gente já deixa bem claro que às vezes ele pode ficar 3 dias na casa dela sem fazer cocô, porque ele pode ficar escondido 3, 4 dias. É normal, porque o felino, se ele expor os excrementos dele para fora, ele vai estar atraindo predador, ele vai estar com medo. Então a gente expõe para a pessoa, olha, até uns 3 dias é normal. Ah, mas ele não está comendo, não sei o quê. Calma, ele comia uma outra ração, até a gente dá um pouquinho, às vezes, da ração para ele se adaptar. Então, são cheiros diferentes, são barulhos diferentes, são outros animais na casa. É ele, indivíduo, para com o ambiente para com ele, a agressividade disso, é muito cheiro, é muito tudo. Então, a adoção, aí na internet às vezes você vai ver que a Catland é muito xingada, é porque vocês fazem, parece que eu estou adotando uma criança, o questionário é enorme, vocês não dão eu estou fazendo um favor em adotar. Não, você não está fazendo um favor em adotar. É uma via de mão dupla a adoção. Então, a gente acaba sendo chato, as pessoas muitas vezes desistem, acaba sendo um filtro até de adoção. Porque
como a gente é muito conhecido, a gente acaba recebendo mais de 100 pedidos de resgate dia, do Brasil todo. Então, a gente tem uma equipe que fica ensinando as pessoas a praticar cidadania nas cidades dela, explicar o que é o CCZ, o que ela pode usar de serviço público, utilizar uma página nossa, que é o Catland Divulga, onde a gente divulga animais perdidos, encontre, e vai cachorro, e vai todas as outras espécies. Então, assim, a gente tenta ensinar essas pessoas. E o que a gente resgata, o que é? O que está em maior dificuldade. Então, os gatinhos da Catland, eles não chegam com lacinho vermelho, eles chegam traumatizados, porque a gente pega o que está em pior situação. Infelizmente, a gente não consegue pegar 10% do que a gente recebe, né, de pedidos. Então, a gente pega o atropelado, o queimado, o que teve os olhos furados, a gata estuprada, a gata, sabe assim, a gente pega todos os piores, o que está na sarjeta. E aí ele vem para a Catland com um histórico tão triste, seja emocional, seja físico. Ele vem numa condição tão terrível de desnutrição, problemas tanto desses, emocionais e físicos, e que aí a gente tem todo esse trabalho dos voluntários, esforço humano, grana e tudo mais, e de repente você vai pôr de novo o gato no risco. Então a gente tem que realmente falar que o tutor e o gato tutorado tem que ter uma simbiose entre eles. Não pode só porque ele é bonito, combina com o meu sofá. Porque tem gente que quer gato que combina com o sofá, quer só o de olho azul, quer só o que não tem defeito, né? Se tem uma orelha torta, se teve algum problema, já não quer mais. Então, na ONG a gente tem muito mutilado, né? Então, às vezes a pessoa chega lá, ela não quer o gato preto, porque também tem a mística, né, de superstição. Então, eu falo que lá é Blackland, não é mais a Catland. 60% da ONG já está de gato preto, porque as ninhadas vão vindo, vão doando os cinzas, os branquinhos, os amarelinhos, os de olhinho azul. Aí, por último, penúltimo vai ser o frajola, que é metade preto, né? E, por último, o preto. Então, você vê que até nisso, esse olho que é curto, é o olho que às vezes a pessoa escolhe e não vê o animal pelo que ele pode estar junto contigo, porque ele combina em personalidade. Né? É um match. A adoção, ela tem que ter é o que eu falo, é uma simbiose, tem que ser bom para todo mundo. E aí eu vejo que toda a nossa equipe de pré-adoção, ela é muito criteriosa nisso, porque como ele já vem de uma situação de risco, como eu vou pôr eles novamente no risco? E mesmo assim, com a pandemia, aumentou a quantidade de devoluções. Então, mesmo com todos esses critérios, e mesmo porque a situação de vida das pessoas mudam. Muitos vão para outros países, muitos voltam para a casa dos pais, os pais não aceitam, muitos começam a dividir casa com pessoas que são alérgicas, e a gente tem essa coisa de o gato vai ser sempre nosso, então você pode devolver a qualquer momento. Então, tem gatos que foram adotados há 3, 2, 3, 4, 5 anos que estão voltando, porque a pessoa não tem mais condição de cuidar. Então, a pandemia ela mostrou um novo cenário. É um cenário não muito feliz por isso, né? Então, e aí a gente acaba tendo que ter essa escolha do melhor tutor para o melhor gato. A gente está doando uma média de 60, 70 gatos por mês, com muito trabalho. Sabe assim, a gente faz 500 para chegar a 100. Então, é uma peneira bem grande, porque adoções emocionais, que a gente percebe que a pessoa não está preparada. Nossa, todas essas situações que a Valéria falou é cotidiano, é diário para a gente. Então, a gente tem que ensinar muito, tem que ter muita cautela, muita paciência e lidar. E também a gente tem uma questão nova, que é o próprio vírus em si, né? Nosso hospital parceiro de São Caetano, o Quatro Patas, eles tiveram que fazer um comunicado para que não vendem vacina para o coronavírus para humanos. O coronavírus que eles veem nas vacinas de cão e gato, as pessoas acham que é a mesma coisa. Então, assim, quando veio a pandemia, a gente teve que montar o textinho e falar, gente, existem
a linha de coronavírus, que é sempre importante falar, né? A linha, o vírus coronavírus, mas eles também têm espécies. Então, tem o alfa e tem o beta. O alfa é o de humanos, ou o alfa é o alfa de humanos, né? E é o SARS-CoV, aquelas doenças que dão doenças respiratórias. O beta são dos animais. E o dos animais ainda tem cachorro e gato que não passam entre si. Então, são coisas que a gente teve que ensinar para as pessoas, porque também o vírus causou. Porque teve uma situação de um gato fora do país, aí teve aqui no Brasil, aí teve. E aí, essa comoção, as protetoras aqui do meu bairro tinham um cachorro amarrado na porta delas, falando assim: ó, eu tô te dando esse cachorro aqui, eu não quero mais ele, porque ele vai me passar coronavírus. Então, assim, pensa o quanto de novidades para a gente entender esse coronavírus trouxe, né? Era novo para a gente também. Então foi um impacto. Então, até você explicar que existia o coronavírus humano e que existe dos animais, e que ainda do gato é um, do cachorro é outro, e que não tinha essa chance de ter essa cruza entre isso, e que ele não precisava devolver o animal dele. Soltamos isso na internet, lê sobre isso, e foi uma loucura. O bom é que a gente tem o pessoal da Universidade Federal do Paraná, que é nosso parceiro, e o Dr. Biondo, que é o veterinário que está cuidando nacionalmente dessas pesquisas em animais. Ele passava estudos para mim e eu conseguia conversar com pessoas para reverter quadros de devolução. E isso nacionalmente, né? Tem pessoas que chegou em outros países, eu acho que aqui também, a sacrificar o seu próprio animal com medo que ele pusesse o coronavírus, né, expusesse ele ao coronavírus. Então, é tudo muito novo. A pandemia foi muito nova para a Catland, assim. Em meio a toda a dificuldade financeira, a toda essa dificuldade de abandono, as mortes por coronavírus, protetores e pessoas mais idosas que tinham um problema de acumulação com animais, aumentou o trabalho da ONG e ainda conscientizar sobre tudo isso. Está ainda, né? Mas hoje a gente já maneja melhor, mas todo esse impacto foi muito difícil para a gente lidar. Foi muito difícil. E assim, eu via que não era uma dificuldade da ONG, porque hoje a Catland representa 1% da necessidade de São Paulo, cidade. Então, precisaria ter 99 Catlands para sanar os problemas dos gatos abandonados na cidade de São Paulo. Então, é uma coisa muito maior. E eu vi que os gatos, a gente teve muito, eu posso contar 1 milhão de casos de gatos que ficaram com depressão de voltar para a ONG, que a gente teve que fazer muito trabalho, conseguir lares temporários, porque eles iam morrer na ONG, à míngua, não queriam comer, ficavam que nem aqueles animais de zoológico que ficam ali fechados num canto. A gente teve casos de gato que chegou na ONG 3 dias depois faleceu, assim, de não... É uma coisa devastadora, ele morre de uma lipidose hepática, porque não come, porque ele se nega àquela mudança. Eu brinco que eu falo que gato tem toque, né? E aquilo que a Valéria falou, ele é territorialista, ele gosta, ele respeita o ambiente que ele está, ele gosta da rotininha. Então, essas mudanças têm sido assim, não importa se é gato mais velho, gato mais novo, é o perfil do gato. Se ele não se adaptar, é muito trágico, assim. Então, a gente tem muito que evoluir como ser humano para a gente poder compreender melhor isso e ter mais sensibilidade, saber lidar com os humanos e com os gatos. Ai, que linda, Perla, arrasou. Só para fazer uma ressalva aqui, gente, eu também não sei de cor essas cepas virais, tá? Mas eu consultei aqui no meu amigo Google e a cepa viral, eu assino embaixo o que a Perla falou, então é diferente a cepa do animal e do humano. Do animal é o alfa corona, viu, Pé? E do humano é o beta. Então, só essa diferença, só essa ressalva, porque a gente é humana, a gente não tem que saber de cor. Graças a Deus, a gente não trabalha com virologia, né? Então, a gente é normal. Mas o que eu queria dizer é o nosso potencial de educadoras que somos. Então, tanto a própria Catland, a Valéria, eu, Val, eu fiz 200 lives o ano passado. Todos os dias.
estava eu lá. E esse ano eu estou reduzindo, estou fazendo um trabalho aí de contar histórias, estou fazendo a minha parte. Então, eu ouvi uma vez no filme do Divaldo, uma conversa do Divaldo com o Chico Xavier, e falei certo, Divaldo, né, André? Falei, o dos dois, que eu sempre erro ele com o nome de outro querido. E ele falava uma coisa que eu quero falar, porque a gente vai ter que chegar ao fim dessa nossa primeira parte. Eu vou já chamar minhas queridas para falarem o final, gente. Ele diz assim: Divaldo estava começando, para quem não conhece, ele foi um grande nome no Espiritismo. E ele estava afoito, porque Chico já fazia uma história. E ele virava para Chico e falou para o Chico o seguinte: Chico, posso ficar com você? E ele disse: pode. Só que 2 postes de luz iluminam mais longe do que juntos. Então é isso, meninas. Eu queria agradecer imensamente, dizer que nós somos postes de luz, convidar vocês e me deixar à disposição para a gente continuar essas partilhas, porque eu acho que é isso. Eu vejo o trabalho lindo, a Catlândia é minha referência de gatos. Todas as minhas lives que eu tenho feito, as histórias dos animais às sextas, eu marco a Catlândia, porque é uma referência para mim. Não que não tenham outras, temos várias. E agradecer a Perla por essa participação aqui com a gente. Agradecer a Val, essa irmãzona querida. As duas vieram deles, né? Eu lembrei que a Perla eu conheci pela Patrícia, há muitos anos atrás. A gente começou esse trabalho de integrativa na Catland junto. Hoje a gente tem a Cíntia, que está no meu coração imenso. E eu tô voltando, viu, Perla? Tô voltando para a escala presencial aí na Catland, E agradecer a Val, que veio do polígono, mas veio para a vida. Nem foi do polígono, porque a gente deu aula em momentos separados, mas a gente se encontrou, a gente se segue, a gente se comenta. A gente realmente não consegue estar sempre juntas por conta de agenda. A Perla chegou correndo, eu também cheguei correndo, a Valéria, todo mundo parou para estar aqui, dedicando esse tempo. Pelos gatos. Vale a pena. Eu não jantei, gente, vou jantar daqui a pouco. Então, mas vale a pena por eles. Então, queria agradecer vocês. Nós somos postes de luz e a gente vai iluminando. Então, queria pedir para Valéria, Val, suas considerações finais aqui, sua palavra de encerramento. O que você quer deixar aqui nessa roda? Eu deixo gratidão, deixo a minha disposição, deixo a minha alegria, deixo a minha didática, eu deixo um pouco de mim. Ai, tá difícil, né? Ok. Quem disse que para nós ser luz é fácil? Quem disse? Eu diria, já que a gente está aqui entre amigos, vai para o YouTube mesmo, né? Eu não vou falar um palavrão, mas é difícil, é duro ser luz. Mas faz parte da missão. Então, Val, emociona mesmo, põe para fora, aqui é o seu lugar. E daí que a gente vai ser nós mesmas sempre, né? A gente está Não consigo. Não consigo, a gente tem que ser assim mesmo. Lá na live eu falo, né? Quem me conhece, eu pego colher de pau, eu arremesso as coisas para cima. E é assim, porque a gente está aqui pelos gatos. A gente deixa o contato, Cá? Deixa o contato? Ixi, não está coisando. Peraí, coisa Opa, você. Ih, não, agora vai. quem quiser entrar em contato vai estar nos comentários do vídeo, viu, Val? Não precisa deixar os Então contatos, só maravilha. suas Então, palavras. eu quero deixar para vocês, gente, como eu falei, a minha disposição, minha alegria, esse momento de partilha entre amigos, entre pessoas de luz, entre pessoas que vieram buscar um pouquinho da gente, e a gente também deixa um pouquinho. Então, eu sempre venho com o meu copinho meio vazio para a gente também levar. Então, é essa troca, né? Isso é muito rico. Eu nem vi passar a hora. E é isso, gente. Eu amo tudo isso e pelos gatos. Então, é por isso que a gente está aqui, para a gente levar, para a gente dar esse legado aí. Não morrer com a informação. A gente poder ajudar os gatos, gente. Um só que na semana alguém fala para mim, deu certo. Eu fui paga. Gratidão, Val, sem palavras. Vou agora pedir para o nosso outro poste de luz. Perla, por favor, suas considerações finais. Ai, gente, que delícia tudo isso. Eu vou deixar
o contato aqui embaixo para quem quiser falar comigo em algum momento. Eu procuro sempre estar disponível, às vezes demora um pouco, mas estou ali. E quero deixar um convite, né, para as pessoas curtirem a página da Catland, chegar mais pertinho do trabalho que a gente realiza, se tornar voluntário. O voluntariado, ele é o amor em movimento. O voluntariado, ele transforma você, transforma o mundo ao seu redor, transforma a vida de alguém. Então, vem fazer voluntariado, mesmo remoto. A gente precisa de muito, tem muito projeto que está parado por falta de pessoas para tocar. A gente tem muito a que fazer. A gente está construindo a proteção animal. Eu falo que a ONG, a Catland, ela é uma ONG especializada em resgate de gatos, porque eu só tenho espaço para gato. E habilidade com gatos, mas a gente protege todos os animais. Então, que a gente possa juntos transformar tudo isso. Às vezes eu falo uma coisa muito simples, que se você resgata o gatinho, doa o gatinho, fica tudo bem, não sei o que. Não, é muito maior. O gato, ele é o maior predador natural. E ele, se ele não está controlado no ambiente que ele vive, esse descontrole todo populacional, ele está, até o zoológico soltou toda a problemática deles, falando que eles estão mudando, eles predam, né? Eles vão comer, eles precisam se alimentar, e eles estão mudando até o curso das aves migratórias de São Paulo. Então, se a gente não tiver um controle populacional, nós vamos ter mudanças de ecossistema, não sei o nome disso, muda tudo. Então, é importante o que a gente está fazendo. Ele é transformador. População saudável, gatos saudáveis, animais saudáveis, uma população cheia de zoonoses, é uma população doente. E ainda, você vê um animal em sofrimento, como você vê até humano, você vê tudo em sofrimento, não é bom. É melhor equilíbrio. Então, viver em equilíbrio é muito melhor. Então, eu deixo convite para as pessoas entrarem em contato, ser voluntário, entre em contato com a gente e fala, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer uma coisa por mim e pelos outros, eu quero fazer algo mais, não ficar parado no sofá vendo Faustão de domingo, sabe? Fazer alguma coisa pela próxima geração, que é o que eu falei. Hoje o que a gente faz aqui são plantando os alicerces, as sementes. Então alguém vai colher esse fruto disso que a gente está plantando, e que sejam os animais e uma população mais, nas próximas gerações, né, uma sociedade com mais amor, mais respeito pelos animais, por si. Se você respeita um animal, você respeita o teu próximo, você respeita todas as espécies. E que a gente possa saber que todos somos somos terráqueos iguais, e que não há diferença. Então, vem para o lado de voluntariado da força, porque isso vai estar te dando... A Catland, eu falo que é um oásis nesse meio dessa... É um oásis no meio dessa pandemia. Então, muitas vezes foi a Catland que me moveu a não desistir de tudo e falar, e agora? Né? Essa pandemia pegou pesado com todo mundo. Quando você pergunta para a pessoa, você está bem? Ninguém está bem, né? Então, a gente precisa estar junto como brasa, sabe? Para estar todo mundo quentinho, tá todo mundo junto. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. Um beijo, amo vocês, meninas, todos que estão aqui. Tem voluntário da ONG aqui que é mais que amigo, e tamo junto. Obrigada. Super gratidão. E o que eu quero deixar aqui para encerrar essa nossa partilha, essa nossa gravação para o YouTube, o pessoal que está aqui presente vai ficar mais um pouquinho para a gente tirar as dúvidas, mas é importante que a gente entenda que a gente é a semente, que a gente é o grão da terra, com esses bilhões de pessoas, mas que se você, da sua forma, faz a tua parte, a gente se torna a cura do planeta. E esse é o objetivo de lives como essa, de nossos trabalhos particulares. Então, queria agradecer você que está assistindo, convidar você também para os nossos trabalhos. A gente tem todas as terças-feiras, às 8 da noite, a gente tem o reiki, o ambulatório. Então, se você quiser reiki presencial, gratuito, via Zoom. A gente tem todas as sextas na parte da manhã, eu estou gravando as histórias dos irmãos animais, trazendo esse conceito. Todas as sextas à noite a gente tem aqui
Para a semana que vem eu vou estar com uma amiga muito querida, a Laura Lobo, falando do caminho do peregrino e como que é esse processo. A Valéria também faz, né, vocês vão ver aí curtido na página dela, faz várias lives no Gatos do Divã. A Catland também tem vários movimentos. Então, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos curtir. O que eu aprendi nesse processo, o que me moveu a construir a cesta de partilha, com o apoio e a sustentação das minhas irmãs, a Andréia e a Cel, foi que conhecimento não pode ficar só para mim, que eu preciso de alguma forma partilhar. E é dessa partilha, desse jeito, nós sendo nós mesmas, conversando e trazendo a nossa verdade, é que eu gostaria de trazer para você essa reflexão. Então, que a gente possa honrar todo o nosso planeta, toda a Gaia, honrar o reino mineral que sustenta, o reino vegetal que nos dá a vida, o oxigênio, as plantas, o alimento, o reino animal que nos ensina a lidar com as nossas emoções, e o reino humano, que não está tão perdido quando a gente pensa, e que a gente pode sim ajudar. Então, um enorme beijo para você. Siga os nossos contatos, coloque aí o seu comentário, a gente vai responder. E até a próxima sexta de partilha. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, gente!